Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática também muito importante dentro da história, que é o processo da reforma protestante que ocorre dentro do cenário, principalmente da história europeia, onde nós observamos que a partir do século XVI, na Europa, vai ocorrer diversas rupturas com a Igreja Católica no campo religioso. O movimento reformista faz ressurgir várias igrejas protestantes na Europa, que vai, em outras palavras, trazer então perspectivas diferenciadas dentro da sociedade. Entendemos que nós estamos falando em um momento onde a fortificação da religião dentro do contexto europeu era muito grande. Portanto, vai surgir dentro dessa condição relações de insatisfação. Presente essas questões, nós observamos então que esse processo da reforma protestante vai efetivamente trazer um cenário diferenciado para a Europa. Assim, nós trazemos 5 aspectos importantes que serão apresentados aqui na nossa aula, referente a esta temática. Então vamos para a nossa primeira característica. Os abusos da Igreja Católica. A Igreja Católica vinha desde o final da Idade Média perdendo a sua identidade. Gastos com luxos, bens materiais estavam tirando o objetivo religioso dos trilhos. E aí, efetivamente, nós começamos a observar essa relação que vai trazer uma repercussão na sociedade. Muitos integrantes do clero, ou seja, pertencentes à Igreja Católica, estavam desrespeitando as regras religiosas, principalmente no que se diz respeito ao celibato. Isso é um aspecto que vai ser muito forte dentro desse cenário. Padres que mal sabiam rezar a missa em comarcas que efetivamente eram importantes, e os rituais deixavam efetivamente a desejar todos os católicos insatisfeitos. Então, dentro desse contexto, nós começamos a observar que aquele cenário mais rigoroso que inicia a Idade Média, ele deixa um pouco a desejar dentro desse contexto. Vamos à nossa próxima característica? Aqui nós trazemos então alguns aspectos importantes. Primeiro deles, a necessidade da burguesia, Então isso vai efetivamente se buscar a partir do lucro, dos juros, do processo muito forte do capitalismo emergente, que nesse cenário vai efetivamente explorar a sociedade. A venda de indulgência está dentro desse contexto também, que nós vamos observar que vai estar presente, e essa vai ser uma prática da Igreja Católica relacionada então à venda de relíquias consideradas importantes para a Igreja Católica. A interferência do Papa no cenário político é um dos aspectos também que vai incomodar grande parte do poder político dentro desse cenário, que não era pertencente ao ambiente religioso. O pensamento renascentista também é um aspecto importante que vai estar dentro desse contexto, com uma valorização das ciências em função da razão, ou seja, trazendo um pouco mais desse contexto presente em tempos anteriores, como é o caso dos gregos, que se desenvolvia muito a relação da ciência. E na Idade Média ela deixa de existir. Bem como também esse cenário da insatisfação dos camponeses, aqueles que efetivamente sustentavam essa sociedade, principalmente no processo da composição alimentar, ou seja, produziam alimentos para essa sociedade. Vamos então à nossa próxima característica? Trazemos aqui então a reforma luterana com o líder Lutero, Monge alemão, Martinho Lutero foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Ele afixou na porta da igreja em Wittenberg,
né, as 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martim Lutero condenavam a venda de indulgência, como citamos anteriormente, propunham uma fundação do luteranismo, religião luterana. De acordo com Lutero, né, a salvação do homem ocorria pelos seus atos praticados em vida a partir da fé. Então esse era um dos preceitos aqui trazidos, né, por Martim Lutero, que era um representante intelectual da igreja, né? Inclusive era uma pessoa que lecionava também em universidade temas como a teologia, né? Então aí você tem efetivamente uma composição muito forte dentro da igreja, que foi um problema muito sério a contestação que ele fez com relação a esses comportamentos da igreja. Vamos à nossa próxima característica? Outro cenário que nós temos aí é a reforma anglicana, né? Ao contrário das reformas empreendidas por eclesiásticos e teólogos, né, a reforma anglicana estabelecia sobre o auspício da monarquia inglesa, né, no século XVI, e teve início ao longo do debate com a Igreja Católica sobre a sua autoridade em relação ao povo inglês. Isso foi um aspecto que motivou efetivamente o processo de rompimento. A Igreja Anglicana, né, reconhece a soberania do monarca como chefe, ou seja, seu rei, né, na condição principalmente de um líder religioso nesse sentido. E aí nós temos então esse processo da formação da Igreja Anglicana, que vai efetivamente contribuir também para esse enfraquecimento muito forte, né, que nós teríamos aí então dentro desse cenário das críticas que vão existir em função à Igreja Católica nesse momento. E aí nós temos então a formação, né, de uma nova religião, que é a religião anglicana, que vai surgir em função desse rompimento com o catolicismo. Vamos então à nossa próxima característica. A reforma calvinista, né? Na Suíça, o teólogo cristão francês João Calvino começou a reforma luterana, né, na década de 1930, e de acordo com Calvino, a salvação era explicada através das doutrinas da predestinação, né? Salvos e condenados já estão escolhidos por Deus. O trabalho do justo honesto é valorizado, né, sendo que o sucesso pessoal e profissional advindos de seu trabalho, né, é um dos indícios de acordo com os calvinistas. Então você vai ter aqui também uma nova perspectiva que vai trazer então uma relação dos seguidores, né, de Calvino, que vão efetivamente decorrer a uma formação religiosa também dentro desse contexto. E aqui a gente pode perceber então que a reforma ela teve um aspecto importante, ocasionada principalmente sobre essas discordâncias que vão ocorrer do cenário religioso católico dentro desse período aqui. E a partir daí nós teremos então diversas rupturas que vão ocorrer e a formação de outras religiões, né, com base no catolicismo, porém com alguns preceitos específicos que vão ser condicionantes da formação dessas novas religiões da Europa. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante. E nos encontramos no nosso próximo Flash da História.